Bom, pessoal, então nesse vídeo a gente vai ver como fazer o diagrama de dispersão no Excel. Seguindo o exemplo que a gente tem lá na aula, na tabelinha, para relacionar faturamento da empresa com o número de novos clientes, o diagrama de dispersão que a gente vai fazer ele é bem simples no Excel. Primeiro, para gerar o gráfico, a gente vai precisar selecionar as duas variáveis que a gente quer observar a correlação. Selecionou as duas colunas, inserir, gráfico de dispersão, que é esses com os pontinhos. Clicou nesse primeiro, onde não tem as linhas, somente os pontinhos. Clicou, a gente já tem os valores no gráfico. Ou seja, o diagrama de dispersão ele está pronto, tá? Aqui vamos só retirar. Aqui, se vocês quiserem colocar o nome no eixo, dá para colocar clicando no gráfico. Aqui tem os layouts rápido, que aparece vários layouts. Nesse caso dá para utilizar esse daqui. Então aqui a gente tem no gráfico os pontinhos que representam o número de novos clientes em relação aqui no eixo X ao faturamento. Então, para analisar o diagrama de dispersão, a gente precisa verificar como que está disperso esses pontos. Se a gente somente olhar de forma qualitativa aqui, a gente percebe que tem uma certa tendência nesses dados, ou seja, conforme aumenta o faturamento, está aumentando o número de clientes. Ou melhor, conforme aumenta o número de clientes, aumenta o faturamento. Se tivesse invertido, por exemplo, o faturamento no Y e o número de clientes no X, não tem problema, a análise ela seria da mesma forma, ela ia dar exatamente igual. Bom, mas eu quero, por exemplo, saber de forma quantitativa qual é essa correlação, Aqui eu sei que de forma qualitativa que existe uma correlação, mas o quão forte é essa correlação? Para encontrar isso de forma quantitativa, a gente pode adicionar uma linha de tendência e encontrar o R ao quadrado. Esse R ao quadrado ele vai nos fornecer a informação de quão longe esses dados eles estão dessa linha de tendência. Se esse R ao quadrado ele for 1, a gente sabe que essa correlação ela é perfeita, ou seja, todos os pontos estão em cima da linha de tendência. Se esse R ao quadrado for abaixo de 1 até 0,7 é uma relação forte. Até 0,5 a 0,7 é uma relação aí mediana. Abaixo de 5 ela é praticamente inexistente, porque seria 50% dos dados com relação, 50% não. Então é praticamente inexistente essa relação. Bom, vamos lá para calcular a linha de tendência. A gente vai selecionar os pontinhos do gráfico, clicar com o botão direito, vai em adicionar linha de tendência, vai em linear, exibir equação no gráfico e exibir valor de R ao quadrado. Fechou? Já vai aparecer aqui a equação e o R ao quadrado. Então, a equação, ela determina essa equação aqui dessa reta, dessa linha de tendência. Essa equação, ela pode ser utilizada, por exemplo, para determinar qual vai ser o valor do faturamento, sabendo que eu tive um aumento aí para 70, 100 novos clientes. Por exemplo, eu consigo determinar, ter uma estimativa do meu faturamento com essa linha de tendência. Com R ao quadrado, aqui a gente tem o valor de 0,9107, ou seja, é um valor bem próximo aí de 1. Isso significa que os pontos estão bem próximos dessa linha. Então, aqui a gente conclui que a gente tem uma correlação muito forte entre as variáveis. Ou seja, conforme aumenta o número de clientes, vai aumentar o número, o faturamento da empresa. Então,
a gente verifica esse R ao quadrado aqui para conseguir quantificar essa correlação entre as variáveis. Bom, era isso então o diagrama de dispersão.